Irmãos, eu acabei de acordar. E quando eu acordei, era, era 6 horas, né? Era pra mim ter acordado às 7 horas. Aí eu pensei, nossa, que sono. Vou dormir. Vou dormir mais um pouco, vou dormir até 7 horas. Só que Deus veio e falou, ora, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Eu falei, não, Senhor, eu vou dormir mais um pouco. Preciso dormir, eu tô cansado. Aí ele falou, não, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Aí Deus falou tanto comigo pra eu ler a Bíblia, que eu levantei e fui, né? Porque se é da vontade de Deus, tem que cumprir. Tem que fazer a vontade de Deus, né? Aí eu levantei, peguei minha Bíblia, peguei o celular, pra não ligar a luz, eu liguei a lanterna do celular e fui ler. Aí eu li João, capítulo 18. Cara, que interessante que é esse capítulo, né? Porque, tipo, nesse capítulo Jesus ora pelos seus discípulos. E, tipo assim, Jesus é Deus. Jesus é humano, mas também ele é Deus. Por que que ele ora pelos seus discípulos? Por que que ele decide orar ao Pai pelos seus discípulos? Sendo que ele é Deus, ele também pode fazer. E Jesus, primeiramente, nos dá um exemplo de oração, né? Nos dá um exemplo, né? Sobre a oração. Sobre a oração. E Jesus mostra que nós também devemos orar. Porque não é porque Jesus é Deus que ele não vai orar. Ele até podia fazer isso, porque ele é Deus. Ele não, de alguma forma, ele não precisa orar. Mas para nos dar exemplo, ele ora. Ele vai ao monte sozinho, ele ora ao Pai pelos seus amigos, pelos seus discípulos, pelos seus inimigos. Ele ora. Segundamente, orar pelos amigos. Jesus nos ensina que nós devemos orar pelos amigos. Porque como Jesus ia subir ao Pai, como a missão de Jesus aqui na Terra ia ser cumprida, ele ia subir para o Pai. Jesus implora ao Pai para que o Pai santifique, para que o Pai vivifica, né? Para que o Pai santifique, vivifique, livre os amigos dele, que eram os discípulos, de todo o mal, para que eles não venham pecar, para que eles não venham para o mundo, ir para o mundo, para que eles não venham voltar para o mundo. Porque antes de conhecer Jesus, eles estavam no mundo, eles faziam as coisas do mundo, mas agora que nós conhecemos Jesus, nós não somos do mundo. Isso o João capítulo 18 fala, né? Que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. E como Jesus ia subir ao Pai, ia deixar entre aspas, né, eles aqui, eles não iam ver mais Jesus. Jesus implora para o Pai que o Pai ajude eles, que o Pai santifica eles, separa eles, né? Aqueles que são santos são separados do pecado. E Jesus está falando, santifica eles na verdade. Por favor, o que é santificar na verdade? Santificar na verdade é separar para praticar a verdade, né? E também nós devemos orar pelos nossos amigos, né? Assim como Jesus fez, orar pelos outros, orar mais, né? Orar mais, ter mais comunhão com Deus, orar por aqueles que precisam e por aqueles que não precisam, né? Porque todos nós precisamos de oração. Às vezes alguém fala, eu não preciso que alguém ore pra mim, eu tô com a vida ganha. Tô... Às vezes a pessoa nem fala assim, né? Às vezes a pessoa fala, Deus, ele tá agindo na minha vida. Eu lutei, eu passei por dificuldade, e agora Deus tá agindo na minha vida. Eu não preciso de oração, mas todos nós precisamos, né, de oração. E antes mesmo de ler a Bíblia, chegou uma notificação do aplicativo da Bíblia, né, do meu celular, falando alguma coisa parecida que eu não posso abrir agora, porque eu acho que o vídeo vai parar. Alguma coisa parecida. Não deixe que as coisas da vida não deixe as coisas da vida te impedir de orar. É essencial. Ou seja, tipo, antes mesmo de ler a Bíblia, até o final de eu ler esse capítulo, Deus está falando comigo sobre oração. Tem muitas coisas da nossa vida, carro, família, casa, trabalho, coisas assim que faz um furacão no nosso ouvido toda hora. Que essas coisas estão nos impedindo de orar. Isso não é certo, né? Nós não devemos que nada desse mundo impeça a gente de orar. A gente tem que orar
A gente tem que ter comunhão com Deus, a gente tem que orar pelos outros, porque assim Deus vai ouvir nossa oração, Deus vai nos santificar, Deus vai nos fortalecer. E nós estamos seguindo o exemplo de Jesus, né? E também um dos mandamentos, nós estamos obedecendo a palavra, que a palavra também nos diz para orar. Orar sem cessar, em tudo dai graças. Ou seja, é isso, né? João capítulo 18, e todo esse momento que eu tive com Deus falou muito comigo sobre oração. Nós devemos orar. E também algo que falou, e também uma coisa que eu aprendi ontem, né, num estudo da Bíblia que eu e minha igreja nós fazemos, né, que é chamado Parafraseando. Uma coisa que eu aprendi lá também foi oração, né? Porque oração não é só oração, é orar e ter uma ação. Porque tem irmãos nossos, né? Tem pessoas nesse mundo que estão passando por dificuldade, necessidade, e nós vamos lá e fazemos uma oração. Mas não é só a gente fazer oração, né? A gente tem que orar e fazer uma ação. A gente tem que orar e ajudar essas pessoas. A gente tem que, se uma pessoa está passando fome, a gente tem que orar por ela e dar algo para ela comer. E dar algo para ela comer e se satisfazer, né? Se saciar. Ou seja, em nome de Jesus, leva essa palavra no seu coração. Medita nela. Vamos tentar praticar, né? Vamos tentar orar mais. Vamos tentar ter momentos do nosso dia, tirar um momento do nosso dia para orar a Deus. Porque é importante. Ele é o nosso Pai. Nós somos os filhos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós devemos orar, né? Nós devemos orar mais. Em nome de Jesus, leva essa palavra no seu coração. Guarda ela no seu coração e medita nessa palavra e pratica. E espalhe o Evangelho. Espalhe o Evangelho do Reino de Deus, para que todos venham a conhecer mais, né? Aqueles que não conhecem, que venham conhecer mais o Evangelho de Deus. E aqueles que estão perdidos, que conhecem o Evangelho, mas estão perdidos, que eles possam voltar para os caminhos, do Senhor, e que até mesmo nós, né? Até mesmo nós possamos lembrar do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, né? Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração, espalhe o Evangelho de Deus. Ó, João capítulo 18, orem pelos seus amigos, orem sem cessar, orem ao Pai, orem, não deixe que nada desse mundo os impeça de orar. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz.